O que sempre, né, todos nós ouvimos falar é que não há um motivo ou causa aparente para que isso aconteça, né? Do nada, o seu sistema imunológico começou a agir assim. Por quê, pessoal? Todo mundo que sofre com doença autoimune recebe esse diagnóstico de que isso é genético, de que não tem cura e de que do nada, por algum motivo, o seu organismo começou a ficar louco, o seu sistema imunológico começou a ficar louco e começou a atacar as células saudáveis, tecidos saudáveis do seu organismo. E que por causa disso você vai ter que tomar ali imunossupressores para o resto da sua vida, né? Sem saber a causa daquela doença, você tem que tomar remedinho para calar a boca ali mesmo do seu organismo para o resto da sua vida. Doença autoimune não tem causa. Não é isso mesmo que vocês ouvem falar, pessoal? Pois é isso mesmo. Hashtag é isso mesmo, né? Hoje, então, eu vim aqui desmistificar essa afirmação, tá? Existem, sim, possíveis e várias possíveis causas para que ocorra uma doença autoimune, tá? Não é do nada, não, que o seu organismo começa, o seu sistema imunológico começa a atacar seu organismo, tá? Então, hoje eu vou trazer aqui, né, a principal causa de você aí talvez estar sofrendo com uma doença autoimune, né, ou alguém na sua casa, ou alguém que você conheça, tá? E preparem os corações, né? Qual é a principal causa de você estar sofrendo com uma doença autoimune? Qual é a principal causa de uma doença autoimune existir no nosso organismo? É nada mais, nada menos do que o nosso intestino. Pois é, pessoal. Tá vendo como tudo tá ligado ao intestino? É o que eu sempre digo, né? O nosso intestino comanda o resto do nosso corpo, né? Nós podemos dizer, sim, que as doenças autoimunes, elas começam no nosso intestino, pelo menos na grande maioria das vezes, tá? E, pessoal, o mais importante de tudo, para cada causa, existe um tratamento. E sim, as células que teoricamente estão te defendendo, né? Por que teoricamente estão te defendendo? Porque, na verdade, elas estão destruindo, elas estão se confundindo e destruindo o seu sistema, os seus tecidos, as células saudáveis, né? Então, elas deixam de atacar o seu corpo, tá? Então, quando a gente trata ali o fator causal da doença autoimune, as células, o sistema imunológico que estava destruindo células saudáveis do seu organismo, deixa de atacar o seu corpo. E o que é permeabilidade intestinal? Pessoal, permeabilidade intestinal é assim, o nosso intestino, ele tem microfuros, né, que ele precisa ter mesmo, para deixar com que passem ali, com que traspassem a barreira, né, as paredes do intestino, as vitaminas, os minerais, os nutrientes, para irem para a corrente sanguínea, porque o nosso corpo precisa desses nutrientes, dessas vitaminas, né, e tudo isso sai ali do nosso intestino e cai direto na nossa corrente sanguínea e é distribuído para o nosso corpo todo, e cada um vai para onde tem que ir, né? Quando há a permeabilidade intestinal, significa que esses microfuros, esses furos bem pequenininhos, eles se abriram, eles estão um pouquinho maior, né? E esse um pouquinho maior permite com que passem ali para a nossa corrente sanguínea também micotoxinas, resíduos mesmo de fezes, né? Então você imagina que isso tudo que deveria ir lá para o vaso, para o cocô, né? Aqueles resíduos de fezes, eles caem na nossa corrente sanguínea. Você consegue imaginar o estrago que isso faz no nosso organismo? Já pensou ali um monte de pedacinhos de fezes no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, né? Indo parar no nosso fígado, indo parar nos nossos rins, indo parar nos nossos pulmões, né? Como será que esses órgãos ficam depois de receber esses pedacinhos aí, essas micropartículas de fezes, né? E junto com um monte de bactérias e vermes, parasitas que vão junto, né, pessoal? Então, vocês acham que esses órgãos continuam saudáveis? Né? De forma alguma, né? Então, pessoal, muitas vezes, né, em muitos casos, depois que a gente trata a permeabilidade intestinal, nós desinflamamos aquele intestino, né? E aí, por fim, os sintomas daquela terrível e maldita doença autoimune que não tinha cura, milagrosamente desaparece, né? Não tinha cura, mas tratou o intestino permeável,
e aí ela desapareceu. Então, assim, olha, como eu sempre falo muito sobre intestino permeável, intestino impermeável, e aí às vezes eu fico achando que todo mundo já sabe, que todo mundo já ouviu me falar sobre isso. E não, né? Tem muita gente nova a cada dia, então eu vou resumir aqui um pouquinho ali sobre o que é permeável e o que é impermeável, tá? Então, um exemplo que eu gosto de usar muito é o guarda-chuva. O guarda-chuva que a gente usa para se proteger da chuva, né? O tecido que reveste ali o guarda-chuva, ele é impermeável. Ele não deixa a água permear e nos encharcar, né? Então, ele é impermeável porque a água não permeia, porque ela não passa ali por aquele tecido. Se aquele tecido fosse um tecido de algodão, por exemplo, ele seria permeável. A água iria permear ali aqueles microfurinhos, microporinhos, e iria vazar e nós iríamos ficar aqui todos molhados embaixo do guarda-chuva, não faria sentido, tá? Então, essa é a diferença entre permeável e impermeável. Aqui nós estamos falando de um intestino permeável, onde micotoxinas, né? Várias toxinas, pedacinhos, micropedacinhos de fezes conseguem transpassar então essa barreira aí que é a parede do nosso intestino e cair na nossa corrente sanguínea, cair no sangue, tá? E isso vai nos adoecer, porque do sangue todas essas toxinas vão parar nos nossos órgãos, né? E principalmente nos órgãos mais vitais, que é onde nós recebemos uma carga ali, né, de sangue numa primeira instância. Né? Então, quais são esses órgãos? Nosso fígado, nossos rins, nossos pulmões, o nosso cérebro, tá? São irrigados primeiro, depois que tudo chega lá na nossa unha, lá nos nossos cabelos, né? E aí, você pensa bem, né? Se é só depois que todos esses malefícios chegam lá nos nossos cabelos, então quer dizer que quando o meu cabelo tá caindo, imagina como é que não tá meus órgãos lá dentro. Lá por dentro. O que não está acontecendo com a minha saúde lá dentro do meu corpo, se o meu cabelo aqui fora, se está respingando no meu cabelo, se o meu cabelo está caindo, se eu tenho psoríase no couro cabeludo, se eu tenho dermatite no couro cabeludo, né? Então, é de se pensar, né, pessoal? Então, agora, né, que eu já expliquei aí para vocês o que é um intestino permeável, o que é um intestino impermeável, né? O que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Depois que a gente trata essa permeabilidade intestinal, depois que a gente desinflama aquele intestino, os sintomas de todas essas doenças aí autoimunes, né, que vocês já falaram aqui para mim, tiroidite de Hashimoto, dermatite, psoríase, né? Todos os sintomas dessas doenças milagrosamente desaparecem, doenças que eram incuráveis, né?